Galera, nesse vídeo nós iremos falar dos dois reforços que o São Paulo quer trazer durante a paralisação do campeonato. Um zagueiro e um volante. Eis que surge o nome do Sabino, que é zagueiro do Santos, que está com tratativas avançadas. Quase que apareceu aí da noite pro dia. Vou te atualizar de como tá a negociação com o Alan Franco, que pertence ao Independiente lá da Argentina. E o São Paulo estava tentando entrar aí no meio de uma concorrência. Vou te atualizar do novo capítulo da novela Borré. Pois é, o Palmeiras desistiu. Jorge Nicola falou que tem um time brasileiro muito perto de fechar. Poderia não ser o Galo e o Casares já se manifestou do assunto. Vamos falar de briga boa no ataque, comparar os números do Éder com os números do Pablo e entender por alto, se vocês quiserem eu entro um pouquinho mais nesse assunto, como que o São Paulo está conseguindo trazer contratações e reforçar o time de Crespo com 24 milhões nessa janela. Se você não me conhece, meu nome é Laila Reis. Eu estou à frente da equipe do spfc.net, tanto no portal quanto no canal. E agora, bora falar de notícias. Galera, eu tava num debate com a minha mãe antes de começar aqui os vídeos e minha mãe falou assim: Laila, 24 milhões e o São Paulo tá trazendo mais jogador que eu já vi trazer em janela com muito mais dinheiro. Como é que isso tá acontecendo? Eu falei, mãe, é importante a gente observar, e aí eu entro mais a fundo nesse assunto se vocês tiverem dúvidas aí nos comentários, que eu quero que o vídeo seja rápido. É importante observar que o São Paulo fechou, por exemplo, logo de cara, William, Éder, Miranda, jogadores que estavam sem contrato, livre no mercado. Então são jogadores que não precisam dar luva. Você tem que pegar esses 24 milhões e diluir em salários até o resto do ano. Então você já não tem as luvas. E outros jogadores que está trazendo que precisou de fato negociar os direitos, tá começando com, é o caso do Benítez, por exemplo. Vai dar uma entrada, tem que dar 250 mil dólares no total, vai dar uma entrada de metade agora e o restante parcelado em 2 vezes a partir de julho. Então São Paulo tá fazendo aquelas maracutais. Se você não entendeu, quer entender como que o São Paulo tá fazendo de estratégia, eu falo melhor no próximo vídeo, você manda aqui embaixo. Agora bora falar do Sabino, zagueiro do Santos. Nas últimas 2 temporadas estava pelo Coritiba. Se destacou lá no Coritiba. Coritiba queria ficar com o jogador, mas ficou sem dinheiro devido à pandemia e não conseguiu negociar com o Santos. Como o Santos também precisa pensar no financeiro, falou, ó, manda de volta o jogador pra cá, que a gente vai aproveitar a valorização dele no mercado. Trouxe o jogador de volta, estendeu, renovou com ele o contrato até 2025 e deu um acréscimo salarial de 80 mil. Então o jogador ganha 280 mil pelo Santos mensais. Ligou para o São Paulo, informações do jornalista Jorge Nicola, sempre primeira mão. Ligou para o São Paulo e ofereceu o jogador. Aí o Muricy foi lá, falou com o Crespo. Teve uma reunião com a comissão técnica e aí o São Paulo falou, nos agrada o perfil do jogador, que inclusive é aquele zagueiro artilheiro, da última temporada fez 4 gols pelo Coritiba, marcou um gol pelo Santos, que já está integrado, tá no time titular do Santos, aqui no Campeonato Paulista já nessa temporada, 1-0 contra o Ferroviária. E daí o Santos e o São Paulo já estão em fases tratativas, porque o jogador também se interessou, falou, curto a ideia de ir para o São Paulo. Só que São Paulo e Santos exigem descrição, gostariam inclusive que a notícia não tivesse vazado na imprensa, mas vazou através do Jorge Nicola, e agora estão na fase final. A única coisa que precisa, vocês sabem como é que funciona no Santos, aqui a gente já explicou algumas vezes em outras negociações, eles precisam fazer aquela reunião da diretoria que tem no conselho de administração, digamos assim, do Santos, para ratificar, retorna para o São Paulo e fala, tá aceita a proposta, vamos fechar contrato, mas está nessa fase final, eles já aceitaram a proposta, só falta validar. Já que eu te falei de um zagueiro, eu vou te falar do Alan Franco, que no último vídeo a gente estava contando. O Alan Franco, que pertence ao Independiente, que é o time que o São Paulo acabou de contratar, o Benítez. Logo, logo vai ser oficialmente anunciado pelo São Paulo. E aí tinha o Atlanta United, lá dos Estados Unidos, que estava com uma proposta com o jogador. O São Paulo foi lá, atravessou essa proposta e tentou com os argentinos. Pois é, mas saiu na imprensa argentina que dessa vez o Independente deu uma prioridade não ao São Paulo, mas ao Atlanta. O jogador parece que está finalizando e concluindo a negociação por 2 milhões e 800 e indo para os Estados Unidos. Pelo menos ao que parece por enquanto, este zagueiro não deve aparecer por aqui.
Galera, novo capítulo na novela do Borré. O que acontece? Não sei se vocês lembram, tava toda aquela história, o Palmeiras mandou o André Curi, que é um agente intermediador muito famoso no mundo do futebol, lá pra Argentina, e deixou ele lá mais ou menos uns 40 dias na frente da negociação pelo Borré. Acontece que o tempo passou e o Palmeiras desistiu da negociação por causa que achou que ia ficar sem dinheiro em tempos de pandemia. A previsão de déficit esse ano é muito grande do Palmeiras por causa desse tempo que estamos prestes a passar novamente. Eles desistiram quando o jogador falou, ok, eu vou pro Palmeiras. O Palmeiras que desistiu da negociação. Só não ficou tão feia a coisa porque o André Curi recebeu uma ligação de um outro time brasileiro e falou, olha, tem uma outra proposta, tem uma outra equipe querendo você, escuta essa proposta. Tudo indica que essa proposta possa vir do Galo, porque é o time que mais tem poder aquisitivo, mas está conseguindo ganhar dinheiro com patrocínios nessa janela para poder contratar. Porém, uma informação que é muito interessante da gente relembrar é que o André Curi, que está intermediando, está finalizando essa contratação, tem na justiça em processos trabalhistas mais de 35 milhões contra o Galo. Todos da última gestão. Então, assim, não dizendo que é o Galo, mas tem uma chance muito grande de não ser o Galo, o time que o André Curi está representando agora na frente do Borré. O São Paulo era um dos times que estava em negociação com o Borré, ligou para o Borré na semana passada e falou, olha, a gente tem um investidor para tudo, que a gente vai tentar alguma coisinha, vamos ver como é que fica a nossa negociação com o investidor e a gente te retorna. Vai chegar uma parte agora que vocês vão ficar meio revoltados. A primeira informação é que o Casares negou, obviamente, falou, olha, a gente não tem dinheiro para pagar o investidor, mas de fato houve uma reunião com esse investidor e negou que pudesse ser o São Paulo. Agora a parte que você fica revoltado é a parte do dinheiro que o São Paulo teria que investir se de fato fosse contratar o Borré, que é o valor de 4,4 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 25 milhões de reais. A única coisa que pesaria seria o salário dele, que ele exige 12 milhões ao ano livre de impostos, então seria aí um salário de 1 milhão mais ou menos por mês, e aí precisaria mesmo de um investidor. Mas esse valor de 25 milhões de reais foi o mesmo valor pago, com mais ou menos uns 2 milhões de diferença, né? Quer dizer que a gente já até pagou mais pelo Pablo, quando o Pablo estava estourando no furacão. Então, só faz esse pensamento na sua cabeça, assim, tipo, de que jogador que você gostaria, etc. Já que estamos falando do Pablo, vamos falar de briga boa no ataque, vamos falar dos números do Éder. O São Paulo sente, quando falaram de Calheri, quando falaram de Borré, São Paulo sente que pro ataque não precisa mais contratar. E que agora tem uma briga boa por espaço, e um deles que tá chegando para fazer medo no Pablo, falar, ó, tô tirando a tua vaga, embora nessa temporada o Pablo tenha voltado diferente, mas acho que é uma bruxinha de começo de temporada que pega no Pablo, que ano passado foi a mesma coisa, começou fazendo gols, fez gols contra o Santos, inclusive, e foi pra paralisação da temporada com o nosso Pablo, deu assistência, etc. Enfim, voltou do jeito que voltou, ficou aí 3 meses sem marcar no final do ano, enfim. Vamos falar dos números do Éder. O Éder chega depois de 3 temporadas na China, em 3 temporadas, como vocês sabem, o calendário chinês é muito menos apertado do que o brasileiro, tem menos campeonatos, menos números de jogos, então em 3 anos ele fez 61 jogos, marcou 32 gols e fez 15 assistências. Tá bom pra você o número dele? Foram todos os jogos da última temporada dele. Vamos falar, a média dele aqui é de 1 gol a cada 105 minutos, enquanto o Pablo marcou 2 vezes já este ano. Tá mais participativo, tá mais confiante, já deu uma assistência. Na última temporada de 2020 fez 12 gols e na de 2019 fez 7 gols. Eu quero que você coloque aí embaixo nos comentários, com todos esses jogadores que já chegaram, com todos eles, como que você escalaria o time do São Paulo? Manda aí embaixo. E agora, só para finalizar, um chute meu. Acho que se o São Paulo tá indo atrás de mais um zagueiro, ou Arboleda ou Bruno Alves deve ser negociado aí no meio do ano, mas é um chute não que eu escutei falar, é um chute que eu tô tendo, que vocês perguntam aí embaixo nos comentários por que tanto zagueiro, é o que eu penso. Galera, grande beijo pra todo mundo e ótima semana.